Olá, estudantes do nono ano, ok? Antes de tudo, desejo a vocês muita saúde e muita paz, tá bom? Vamos dar seguimento à nossa aula, certo? Mais uma vez, eu peço para que vocês possam dar uma pausa nesse vídeo e vai buscar o teu livro de geografia. É muito importante, né? Então, nessas nossas aulas, a gente vai precisar prioritariamente do livro de geografia, certo? Porque aqui eu vou citando as páginas, algumas vezes farei a leitura, né, de alguns textos aqui, né, a observação, a leitura de mapas, a leitura de imagem, que está no seu livro de geografia, tá bom? Então pode dar uma pausa no vídeo e vai buscar o teu livro de geografia, ok, nono ano? Acreditando que cada um de vocês no nono ano já está com o livro de geografia, por favor, na página 74 para a gente dar continuidade. E no livro de vocês tem clima e vegetação. Lembrando que a gente está falando do continente, né, europeu. Ok, pessoal? Então, observe aí que de início, vamos para a próxima apresentação. Olha só, de início, eu tenho aqui um mapa, tá bom? Só do continente europeu. Observe aí na página 74, certo? Observe esse mapa climático e observe a legenda, tá bom? Está muito fácil de fazer essa leitura, tá bom? Pela legenda, observe que os tipos de clima aqui no continente europeu é polar, né? E aí, por que polar? Observe essa parte mais ao norte, na cor roxa, tá bom? Então, muito mais próximo do polo. Eu tenho o Mediterrâneo. Olha só que interessante, quando você estiver estudando, você começa a desenvolver técnicas para que você não apenas decore, porque decorar você esquece, mas você começa agora a formular gatilhos para você lembrar daquele determinado assunto e nunca mais esquecer, né? Então observe, polar, próximo dos polos, tá bom? O próximo tipo de clima, Mediterrâneo. Observe pela cor alaranjada, né? Por que Mediterrâneo? Olha só, mar Mediterrâneo, certo? Temperado oceânico, vai observando as cores, vai fazendo a associação com as legendas, tá bom? Temperado continental e frio e alto montanhas, ok, pessoal? Vamos seguir aqui agora, tá bom? Continua nessa página. Aí, falando sobre cada um desses fatores, olha só, fatores do clima. Lembra dos últimos capítulos do 6º ano, tá bom? A gente fala sobre os fatores do clima. E aqui eu destaquei alguns. Então, para saber um clima de uma determinada área, é necessário você ter, não é, esse conhecimento, tá bom? Para saber o clima na Europa, latitude, continentalidade, correntes marítimas e altitude, tá bom? Esses fatores aqui começam a entregar para você qual a classificação climática de determinadas áreas. Nessa situação, né, do continente europeu. Tá ok, pessoal? Vamos passar aqui. Olha só, sabemos que o clima ele não é homogêneo para todo o planeta, ok? Cada área deste nosso planeta ele tem um tipo climático, tá bom? E o que determina essa variação climática? A localização, né, que determinado território está em nosso planeta. Então, os territórios que estão situados, né, muito podemos dizer assim, né, centralizados aqui no meio, né, do nosso planeta, né, ele tem um clima muito mais atenuado para quente, ok? E ele aqui, ó, ele começa agora a perder essa temperatura quando ele vai nessa direção aqui, polos. Ok, pessoal? Fazendo o recorte novamente, aonde
onde está o continente europeu? Aqui. Ok? Vamos adiante. E aqui no recorte está o continente europeu. Tentei colocar uma imagem que se assemelha, observe aí, né, um pouco com a imagem da página 74 do livro de vocês. Ok? Então eu tenho aqui, ó, o clima temperado, por exemplo, eu tenho aqui o oceânico, ok? Eu tenho o continental, o mediterrâneo. Já os frios eu tenho o polar e alto de montanha, tá bom? Vamos ser... somente lembrando aqui, ó, observe aqui, não perca essa imagem que está no livro de vocês, tá bom? Isso aqui é muito importante para a gente dar prosseguimento às nossas aulas. Vamos seguir? No continente europeu, o clima predominante significa não só tem esse, porém o predominante é o temperado. Lembro muito bem que no 6º ano, 8º ano, eu dei muito destaque a isso aqui, ó, para vocês não decorarem, tá bom? Não basta decorar, é preciso compreender o que é isso aqui. Temperado, olha só, clima temperado, estações bem definidas, também destaquei muito bem isso aqui. Professor, mas enfim, o que é um clima temperado? Lembra que eu dei um exemplo? Quando você vai fazer a degustação lá na casa da sua tia, no restaurante, ou qualquer outro ambiente, e aí, se tiver legal a comida, tiver muito gostosa, geralmente as pessoas dizem: que comida temperada! Que comida, o que é uma comida temperada? É uma comida onde você sente todos os sabores, ok? Todos os sabores estão ali presentes. Então a comida é gostosa quando todos os sabores estão presentes, certo? Então, temperada. Olha só, clima temperado. Sim, professor. E o que tem a ver isso? Estações bem definidas. Quais são as estações? Verão, inverno, outono e primavera. Então, no clima temperado, as estações são bem definidas. Chegando ao ponto de você não sentir a necessidade de acessar o calendário para saber, olha, em qual estação estamos. Simplesmente, observando a paisagem natural, você consegue distinguir as 4 estações. Outra situação que eu gosto muito de destacar. Então, no clima, os territórios que têm um clima temperado são os únicos que têm as 4 estações? Não. As 4 estações estão presentes em todos os lugares do planeta. Ok? Em todos os lugares do planeta. Todos têm as 4 estações. Ok? Porém, dependendo do clima, a estação que se apresenta, muito mais predominante, podemos dizer assim, o verão, outras o inverno e assim por diante. Porém, todas as regiões do planeta têm as 4 estações. Agora tem um destaque aqui, ó, em climas temperados, o que é que eu tenho? Estações bem definidas. Certo, pessoal? Vamos seguir? Olha só, temperado oceânico, está na página 75. Olha só, o nosso primeiro estudo sobre um dos tipos de clima que se encontra no continente europeu. Temperado oceânico, as suas principais características. Lado ocidental, olha só, no lado ocidental do continente. Sei que vocês não esqueceram, tá bom? Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu gostaria que a produção, está me ajudando aqui, tá bom? Voltasse, a apresentação dos slides lá para o mapa mundi, ok? Olha lá, isso, mais uma vez, ok. Obrigado. Olha só para lembrar, professor, estou aqui esquecido, ocidental, oriental, tá bom? Então aqui no teu livro, observe aqui, ó, vou fazer,
certo? Essa divisão, ok? Então, para quem está esquecido, deste lado aqui, oriental, tudo que está desse lado aqui, oriental, logo saiu aquele mito, não é? Que a única população, olha só, oriental, onde falava, chineses, japoneses, oriental, observe aqui, ó, boa parte da África oriental, né? Praticamente 50%, mais de 50% europeu, oriental, né? A outra parte menor aqui na Europa, ocidental. Então, deste lado aqui, oriental, deste lado aqui, ocidental, tá bom? Não esqueça, se possível, dá uma pausa aí no vídeo, veja novamente a minha explicação aqui, ó, oriental, ocidental, ok, pessoal? Aí vou pedir a produção, só um momento, tá bom? Para a gente seguir as nossas aulas. Retornando à apresentação, estávamos temperado oceânico, lado ocidental. Agora, não basta apenas eu dizer lado ocidental, mas com relação ao que? Lado ocidental, né, com relação ao continente europeu, tá bom? Aí, outra característica desse clima, precipitação, chuva, ok? De 500 e 2.500 milímetros, certo? Aí outra característica também super importante, verões moderadamente quentes, tá bom? Não se assemelha aqui ao que a gente conhece, né, sobre verão, tá bom? Invernos amenizados devido às correntes marítimas, certo? Tem influência direta na formação, é lógico, na formação, olha só, florestas temperadas, certo, pessoal? Também relembrando, professor, quem determina a vegetação? Lembra que na sala de aula tem uma regra, o senhor desse planeta é o clima. Como assim? Porque é o clima que vai determinar qual é o tipo de vegetação. Olha só, clima temperado, florestas temperadas. É o clima que também vai distinguir qual é o tipo de solo. É o clima que vai decidir também como será o teu cotidiano. Ok? Então, os alunos, por exemplo, que estão, né, em um clima temperado, imagine comigo um aluno muito próximo em um dos polos terrestres. Ele não está com esse tipo de roupa que a gente está aqui em um clima tropical. Então, o clima também influencia nas suas vestes, o clima também influencia no tipo de bebida, o clima vai influenciar, por incrível que pareça, pessoal, no tipo da iluminação da tua casa, ok? E vai influenciar, é lógico, na cultura, porque é uma adequação que nós seres humanos estamos cada dia fazendo para dar continuidade à nossa, podemos dizer assim, à nossa sobrevivência nesse planeta. Então, para viver nesse planeta, é preciso nós seres humanos se adequar, né, a todos os fatores naturais, certo, pessoal? Lembrando mais uma vez, todo o conteúdo, o que eu estou acabando de explicar, página 75, tá bom? Inclusive cada um desses destaques, certo? Vamos seguir? Olha só, eu coloquei aqui, ó, uma determinada imagem, né, justamente das áreas, dos territórios que tem um clima temperado oceânico, tá bom? Por quê? Temperado oceânico. Se você voltar na sua página 74, observe aí, temperado oceânico. Não encontraram nada assim de incomum? Porque temperado oceânico, já descobriu o que é temperado, né? As 4 estações são definidas. E por que oceânico? Porque está próximo do oceano, banhado pelo Oceano Atlântico. Ok, pessoal? Aí, qual é o tipo da paisagem? Podemos dizer assim, natural. Ok? A primeira característica,
olha só, são essas árvores com determinado espaçamento, e o que deixa a característica predominante aqui, ó, são esses coloridos na folha. Ok? Então, é um clima temperado. Quando vocês estiverem observando uma paisagem semelhante a essa, estiverem assistindo os filmes, é fácil distinguir. Talvez você não consiga dizer qual país aquela gravação foi feita, mas olhando aqui a imagem, você diz: opa, essa imagem pertence a um local que tem um clima temperado. Ok? Vamos seguir? Olha só, olha aqui, que lindo. Está vendo? Clima temperado, olha só. Diversas cores, né, nas espécies vegetais. Olha essa aqui, tá bom? A característica geralmente, ó, são dessas árvores, certo, pessoal? E essas árvores, ela tem algo muito interessante, porque não apenas a espécie humana, mas toda a espécie vegetal, ela também rapidamente se adequa de uma forma muito inteligente. Vamos seguir? Olha só, temperado, descobrimos as suas principais características. Continental, olha só, temperado continental. Vocês que estão em casa, só é voltar à página 74, olha na legenda, não é? Temperado continental, olha essa parte toda verde aí, ok? Observe que ele se afasta do continente, é a porção mais centralizada no continente europeu, por isso o nome temperado continental, ok? Porção, porção oriental, volta o vídeo, vê lá a minha explicação lá no mapa mundi, tá bom? Precipitação, chuva, entre 500 e 1.200 milímetros, no verão e na primavera, ok? Amplitude térmica rigorosa no verão e inverno, são diferenças extraordinárias, tá bom? Continentalidade, é claro, se eu estou no continente, eu terei a influência do tal. Chamo continentalidade, ok? Os tipos de vegetação: taiga, né? Floresta boreal, ou de coníferas, professor, coníferas, lembra da árvore de Natal? Olha só, e não sorri muito da minha árvore aqui simples, ok? Olha só, né? É basicamente esse formato aqui, ó. Coníferas, tá certo? Olha, porque conífera, olha só o matemático quando apareceu, formato de cone, essa parte aqui, tá bom? Conífera, estepe ou pradaria, não é padaria, pradaria, ok? Aí, rapidamente, observe aqui que interessante. Você jamais irá encontrar isso aqui na floresta amazônica, ok? É o clima que vai influenciar o porquê ele tem esse formato. Lembra que aqui tem as 4 estações bem definidas. O inverno aqui é rigoroso, neve, ok? Então, as árvores se comportando dessa forma. Quando a neve, olha só a neve, ó, a neve caindo, observe o que acontece, ó, esse formato aqui evita o acúmulo de neve nas folhas, e para facilitar, as folhas dessa espécie vegetal é fininha e cerosa, ok? Contém uma cera. Faça de conta que aqui é a folha. Quando a neve cai, ela tem a tendência de fazer isso. A neve não consegue se aderir a essas folhas por causa da cera e ela vem a cair. Isso aí, ó, esse formato aqui, observe que interessante. Esse formato aqui, né, é o que dá a sobrevivência, né, dessa espécie vegetal. Agora imagine comigo um pé de abacate.
nessa região. As folhas largas. Pede para teu pai abrir a mão dele. Mais ou menos a largura do teu pai. Agora imagine, essa árvore em uma região, no inverno, caindo neve. Começa a se acumular naquela folha. Agora imagine comigo todas as folhas daquela árvore. Ela não vai suportar. Ela vai quebrar. É muito peso, ela não vai sobreviver a essa região. Olha a espécie aqui que irá sobreviver. Ok, pessoal? Veja só, é a natureza se adequando ao clima. Por isso que eu chamo o Senhor desse planeta é o clima. Ok? Geograficamente falando. Certo? Homogeneidade das espécies. Ok? Olhando, é bem diferente da nossa floresta amazônica e da nossa floresta, não é, tropical e assim por diante. A gente olha aqui no Brasil uma determinada paisagem natural, a gente vê diversas espécies de árvores. Aqui, olhando essa paisagem, a gente vê uma única espécie vegetal, ok? Predomina os pinheiros de grande porte. Bora seguir? Olha a imagem. Opa! Uma padronização da espécie. Ok? Se você olhar direitinho, inclusive no seu livro, observe aí que eu estou agora na página 76, tá bom? Olha só, vamos seguir. Volta um pouco. Olha só, como ele aqui, homogêneo, você olha essa paisagem aqui, é uma paisagem, né, natural, olha só, homogêneo, certo? Vamos seguir. Chegamos no temperado mediterrâneo, descobrimos temperado, ok? Mediterrâneo, observe lá, ó, só para a gente não estar decorando. Mediterrâneo é justamente aquela porção do continente europeu que está banhado pelo mar Mediterrâneo. Qualquer dúvida, volta à página 74, tá bom? Acredito que já deram uma olhada. Vamos para a página 77. Na página 77, qual é a característica, né, do temperado mediterrâneo, tá bom? Tudo que eu coloquei aqui não precisa se desesperar, está nesse texto aí, na página 77, tá bom? Ocorre na parte sul do continente europeu. Observe o mar. Verões quentes e secos, invernos amenos e chuvosos, precipitação, chuva de 300 até 900 milímetros. Vegetação, claro, se o clima é mediterrâneo, vegetação mediterrânea, ok? Árvores de pequeno porte, poucas folhas e caules grossos, certo? Vamos seguir. Olha só o exemplo aqui, ó. Vegetação mediterrânea, certo? É claro, se a gente comparar esse porte aqui, que eles chamam de pequeno, para começar a comparar, fazer uma relação do porte pequeno, o qual a gente chama aqui a nossa vegetação, né, no sertão, né, nas áreas áridas aqui, né, é claro que o nosso tipo de vegetação para essas áreas, o porte de árvore é menor. Mas observe, lá para a Europa, o que eles chamam de porte menor, olha só essa árvore, ok? Como escala, compare as outras e o solo. Lembre-se, quando você estiver fazendo a leitura de uma imagem, é predominantemente obrigatório você encontrar uma escala. Nessa situação aqui, uma escala perfeita seria uma pessoa estar aqui ao lado, ou qualquer outro objeto que a gente conheça, tá bom? Nessa situação a gente toma como escala as outras árvores e principalmente o solo, ok? Olha só, de portes pequenos, poucas folhas e caules grossos,
Certo, pessoal? Então, essa daqui é um dos exemplos de uma paisagem natural, né, de um clima mediterrâneo. Vocês podem observar também na página 77, observe essa imagem que está ao lado do texto, a qual a gente acabou de explorar, certo? Vamos seguir? Além de tudo isso, eu tenho os climas frios no norte, observe o mapa lá, tá bom? No norte do continente. Também eu tenho o frio subpolar ou frio ártico, influência do Ártico, influência do Polo Norte, ok, pessoal? E frio de montanhas, ok? É o que eu irei explicar na próxima apresentação, certo? Vamos seguir. Observe que eu tenho uma imagem muito semelhante ao que está na página 77 e está legendado como clima de montanha ou de altitude. Como acontece esse tipo de clima? Rapidamente, você olhando aqui, ó, né, tendo conhecimento de geografia, e a grande maioria de vocês estão com a gente desde o 6º ano, é fácil distinguir, tá bom? De montanhas ou altitude. Então, um princípio básico: quanto mais eu ganho altitude, eu perco temperatura, ok? Então, essa imagem aqui é extraordinária nesse tipo de explicação. Observe aqui ao pé dessa montanha, se assim a gente pode dizer. Olha só, eu tenho determinado clima, logo, se eu tenho um clima, eu tenho uma vegetação e eu tenho solo. Indo para essa outra área aqui, ó, já começa a ficar diferente. Observe as árvores aqui e observe ela aqui, ó, já começa a ter a aparência lá da nossa típica árvore de Natal, ok? Uniforme, tá bom? Olha só, pessoal, aqui, opa, então, se vocês observarem aí na imagem de vocês, eu tenho aqui, ó, em metros, uma escala em metros, tá bom? Então, o princípio básico: quanto mais eu ganho altitude, eu perco em temperatura, ok, gente? Vamos seguir. Aqui eu tenho, e a vegetação subpolar? Qual é o tipo da vegetação subpolar? Tundra, certo? Olha só, aqui eu tenho neve, mas embaixo dessa neve eu tenho uma vegetação. Essa neve no verão, lembrando, o verão dessas áreas polares é diferente do verão que a gente conhece, tá bom? O inverno dessas áreas polares é diferente do inverno que a gente conhece, tá bom? Então, quando toda essa neve se derrete, olha só o que acontece, tá bom? Então, embaixo dessa neve eu tenho uma vegetação classificada como tundra. E essa vegetação é adaptada a sobreviver, sim, abaixo desse tipo de neve, tá bom? Vamos seguir. Aqui, muito interessante, eu tenho uma imagem de satélite, né? Ela foi justamente captada no turno da noite. Pode seguir para a página 78, tá bom? Na página 78 vocês têm essa mesma imagem, certo? Então, o que ela está dizendo aqui, olhando para essa imagem? Os pontos luminosos, quanto mais luminosidades, ou seja, área de desenvolvimento, ok? Olha só que interessante essa área aqui, ó. Olha só, esse ponto. Olha só aqui, tá vendo? A noite são em cidades. Então, quanto mais, né, pontos de iluminação, né, presença da urbanização. O que essa imagem está retratando para a gente, como eu já falei anteriormente, é a presença do ser humano, o desenvolvimento e assim por diante. Mas se vocês se atentarem à leitura do texto que está acima dessa imagem, ele está falando que a Europa teve um desenvolvimento, né, mas tão acelerado que ela acabou desprezando o meio natural. Houve um desmatamento
extraordinário, ok? Vamos para o próximo slide. Olha só, volta. Isso aí já é outra parte, ok? Bom, então, como vocês estão observando aqui, muito desenvolvimento. O que foi que aconteceu? Que tipo de desenvolvimento? Industrial. Logo, eles começaram a desmatar toda a parte vegetal para dar lugar às indústrias e, claro, às cidades, ok? Então, sofrem bastante, não é? devido a esse pensar, a essa falta de pensar. Precisamos nos desenvolver, sim, mas precisamos, né, preservar e conservar o meio ambiente. Vocês sabem muito bem que tem uma diferença extraordinária entre preservar e conservar. Já discutimos isso na sala de aula. Algo também que eu gostaria que a produção voltasse, tá bom? Ok, algo extraordinário que também acontece, você também vai encontrar no texto na página 79, na parte superior dessa página. O texto ele vem retratando que é muito importante o congelamento e o descongelamento. Porém, o descongelamento dessas áreas que são em solos congelados, ele também é muito perigoso, porque ele termina liberando determinados gases, né? E o texto ele vem retratando que se nós seres humanos não prestarmos a atenção e continuarmos com as nossas práticas, as quais estão contribuindo para o aquecimento global, logicamente, mais descongelamento. Esses solos congelados, através do acúmulo, olha só, do passado, milhares e milhares de anos, que estão aqui acumulados, são os orgânicos, eles começam agora a liberar gases, tá bom? E esses gases, eles tendem cada vez mais, né, se a gente não prestar muito atenção a esse descongelamento, esses gases também, eles irão, né, ser acumulados na atmosfera e irão contribuir para o aceleramento desse tal aquecimento global. Certo, pessoal? Algo também interessante nessas áreas que eu gostaria de destacar é que justamente, já que tem acúmulos de gases, temos países que têm a capacidade tecnológica da captação desses gases. Então, não são áreas improdutivas, tá bom? São áreas também riquíssimas, certo? Bora seguir para o próximo. Pode seguir. Regionalização da Europa. Lembra das nossas aulas? Regionalizar, oitavo ano, hein? Regionalizar tem uma intenção, tá bom? Então eu tenho aqui na página 76, tema 4, tá bom? Está aí o texto. E na página 79 eu tenho uma das primeiras formas de regionalização da Europa. Eu tenho Europa durante a Guerra Fria. Olha só, na página 79, então nesse exato momento eu gostaria que vocês tirassem o olho um pouco da tela e olhassem agora o livro, tá bom? Então na página 79 eu tenho um mapa e um dos tipos de regionalização da Europa é Europa Ocidental e Oriental, certo? Acabei de explicar utilizando o mapa mundo, tá bom? Na outra página, página 80, eu tenho mais dois tipos de regionalização. Eu posso regionalizar essa mesma área, a Europa, em blocos econômicos, tá bom? E também, olha só, o outro mapa dessa página, eu posso dividir a Europa, não é, em Europa Ocidental, Meridional, Oriental e Setentrional, ok? Eu gostaria que vocês fizessem toda a revisão do conteúdo a qual a gente acabou de explorar, mesmo assim vocês novamente fazem esse tipo de exploração. Na próxima aula, iremos adentrar, iremos explorar, né, com muito mais veemência, né, esse tema 4, regionalização, né, da Europa, tá bom? A atividade para a gente praticar, né, para ver a que nível está o nosso conhecimento, está na página 81, de antemão a atividade está muito boa e tudo que a gente, né, explorou
né, utilizando as aulas virtuais, né, você vai conseguir responder essa atividade. Então, página 81, 82, 83 e 84. Observe que a página 85 é quando a gente já começa a explorar as regiões, tá bom? Oriental, ocidental, sul e norte do continente europeu. Ok, pessoal? Então, forte abraço para vocês. Não perca a fé, tá bom? Tchau, gente.